Portanto, hoje vamos falar sobre função de distribuição de uma variável aleatória, seja ela discreta ou contínua. Vamos denotar a função de distribuição desta forma. Função de distribuição da variável aleatória e terá um argumento. Esta função deve estar definida para todo o R e toma valores entre 0 e 1. No caso de variáveis aleatórias unidimensionais, que é o caso que vamos tratar hoje. A função de distribuição é muitas vezes designada por função de probabilidade cumulativa, porque, por definição, é a probabilidade da variável aleatória x, novamente seja x discreta ou contínua, ser menor ou igual que um dado valor x minúsculo. Isto é a probabilidade do x pertencer ao intervalo menos infinito até x, incluindo o x. Tem algumas propriedades, nomeadamente, já sabemos que toma valores no intervalo 0, 1 e, na verdade, quando o x tende para menos infinito, o valor da função é 0. Por outro lado, quando o x tende para mais infinito, o valor da função de distribuição é igual a 1. Sabemos também que é uma função não decrescente. Isto porque, como veremos depois nos exemplos e na própria definição, eu vou estar sempre a adicionar, em particular no caso discreto, quantidades não negativas. Além disso, se x for uma variável discreta, a função f terá pontos de descontinuidade que coincidem com os pontos onde a variável aleatória tem probabilidade diferente de 0. Portanto, a probabilidade da variável x tomar o valor x pequenino não vai ser nem mais nem menos que o valor da função no ponto menos o valor da função no valor imediatamente antes. Se x for uma variável aleatória contínua, a função de distribuição é contínua em toda a parte. E são estas as características fundamentais de uma função de distribuição. Vamos ver agora como se operacionaliza o conceito de função de distribuição. Bom, operacionalizando o conceito de função de distribuição, não nos esqueçamos que a função de distribuição, por definição, é a probabilidade da variável aleatória x tomar valores desde menos infinito até x. Vamos ter que dividir para analisar o caso de x variável aleatória discreta e x variável aleatória contínua. Já vimos anteriormente que uma das diferenças logo basilares é que no caso da variável aleatória ser discreta, a função de distribuição tem pontos de descontinuidade que coincidem com os pontos onde a probabilidade tem diferente de 0. No caso da variável aleatória ser contínua, a função de distribuição é contínua em todo o lado. Então, para o caso discreto, se eu quiser calcular a função de probabilidade, vou ter que somar para todos os valores desde menos infinito até x, a função de probabilidade no ponto. No caso da variável aleatória ser contínua, não tenho função de probabilidade, vou ter função de densidade de probabilidade e a soma será dada por um integral. Portanto, isto não é mais nem menos que o integral desde menos infinito até x da função de densidade de probabilidade da variável aleatória x para um ponto S ds. Para calcular estas funções, quer a função de distribuição no caso discreto, quer a função de distribuição no caso contínuo, vamos ter que ter cuidado sobre quais os valores que a probabilidade toma, neste caso, quais os valores que a função de densidade de probabilidade toma no caso contínuo e onde é que ela está definida. E a melhor maneira de vermos isto é através de um exemplo. Vamos ver um exemplo no caso discreto. Suponhamos que a minha função de probabilidade, vamos ver um exemplo muito simples, os exemplos podem ser mais ou menos complicados, mas seja qual for a dificuldade do exemplo, o modus operandi é sempre igual. Suponham que a função de probabilidade é 1/6, por exemplo,
para x igual a 0 e x igual a 2, é igual a 2 sextos para x igual a 1 e é igual a 3 sextos para x igual a 3 e a 0 para os restantes valores. Efetivamente, isto é uma função de probabilidade, para todos os pontos está entre 0 e 1 e a soma tem que dar 1. Como é que eu calculo a função de distribuição? Ora, a função de distribuição para este caso, vou ter que ter cuidado porque existem pontos que vão ser pontos de descontinuidade, que são os pontos onde a probabilidade é diferente de 0. 0, 1, 2 e 3. Então, o que é que nós vamos ter? Para x menor que 0, eu vou ter que estar sempre a somar probabilidades que são 0. Portanto, obviamente que o valor da função de distribuição para qualquer x menor que 0 é igual a 0. O primeiro intervalo em que a função de distribuição é diferente de 0 é precisamente o intervalo entre 0, incluindo 0, e 1, excluindo 1. E é preciso ter muito cuidado onde eu coloco os sinais de igual. Neste caso, a única probabilidade que é diferente de 0, desde menos infinito até este x, estando o x neste intervalo, é 1 sexto. O próximo intervalo é o intervalo 1, incluindo 1, até 2, excluindo o 2. E nesse caso, o único ponto que tem probabilidade diferente de 0 neste intervalo é 1, a qual eu vou adicionar ao valor imediatamente antes. Portanto, isto é 1 sexto, mais o valor da função de probabilidade no ponto 1, que é 2 sextos. Portanto, isto dá 3 sextos. E como vêem, o valor da função é não decrescente. O próximo intervalo é 2 e 3. Entre 2 e 3, o único ponto neste intervalo que tem probabilidade diferente de 0 é o ponto 2, que tem probabilidade de 1 sexto. Portanto, vou buscar o valor imediatamente antes, 3 sextos, e somo 1 sexto. Por fim, tenho o ponto 3, que tem probabilidade diferente de 0, portanto, e a partir daí não tenho mais nenhum ponto com probabilidade diferente de 0. Ou seja, o próximo intervalo é o intervalo 3 a mais infinito, incluindo o 3. E neste caso, eu já somei todas as probabilidades, portanto, o valor da minha função de distribuição é 1. E aqui está um exemplo de como eu posso passar da função de probabilidade de uma variável aleatória discreta para o valor da função de distribuição. Bom, vamos ver como é que calculamos a função de distribuição no caso de uma variável aleatória contínua. Relembremos que no caso de uma variável aleatória contínua, a função de distribuição é dada pelo integral desde menos infinito até o ponto x, em que x é o valor para o qual eu estou a calcular a função de distribuição, fx no ponto SDS. E para tal, vejamos um exemplo. Suponhamos que a minha variável aleatória x tem função densidade de probabilidade. Neste caso, ajuda fazer o gráfico da função densidade de probabilidade. Portanto, a função densidade de probabilidade para esta variável aleatória x é diferente de 0 para o intervalo 0 até 1. E para este intervalo é uma coisa deste estilo. Quando eu vou calcular o valor da função de distribuição, tenho que ter em linha de conta onde é que está o valor x para o qual eu quero calcular a função de distribuição. Está aqui, pode estar aqui ou pode estar aqui. Portanto, estes serão os 3 ramos da minha função de distribuição. E eu já sei, apesar de não termos feito nenhum cálculo, que a função de distribuição vai ser contínua porque eu estou no domínio de variáveis aleatórias contínuas. Então, para x menor que 0, eu vou estar sempre a integrar uma função que é igual a 0. E, portanto, a função de distribuição para x menor que 0 é o valor 0. Entre 0 e 1, e agora não tenho preocupações onde é que eu ponho o igual, porque como a função é contínua, posso pôr o igual aqui ou aqui. Neste caso, isto é o valor antes, 0, mais o integral de 0 até x da função que nesta zona, uma vez que o x está entre 0 e 1, vale 20s ao cubo, 1 menos s ds. Bom, para x maior ou igual que 1, que é a última área, vai ser o valor imediatamente antes, que vai dar 1, mais o integral entre 1 e x de 0 ds, que é igual a 1. E, portanto, eu fico com o seguinte valor da função de distribuição. 0 para x menor que 0, 5x à quarta menos
4x à quinta para x entre 0 e 1, e 1 para x maior ou igual que 1. E, efetivamente, a função é contínua. Se virem, aqui, se substituírem o x por 0, dá 0. Se substituírem, portanto, é contínua no ponto 0. Se substituírem o x por 1 aqui e aqui, também dá 1 e a função é contínua nos dois pontos em que, eventualmente, poderíamos ter alguma dúvida. Uma questão que se pode colocar é como é que eu passo da função de distribuição para a função de probabilidade, no caso da variável aleatória ser discreta, isto é, dada a função de distribuição fx, como determinar a função probabilidade, ou, no caso contínuo, dada a função de distribuição fx, como determinar a função densidade-probabilidade. Isto é, a questão é precisamente oposta ao que nós vimos anteriormente. Nos casos anteriores, dávamos a função de probabilidade e construímos a função de distribuição, dávamos a função de densidade-probabilidade e construímos a função de distribuição. Ora, a resposta é simples e tem a ver com faço operação inversa. Já sabemos que pontos nos quais a função de distribuição seja contínua têm probabilidade igual a 0. Isto é, a função de probabilidade vai ser 0 se f for contínua em x. Caso contrário, vai ser exatamente igual ao salto de descontinuidade. Isto é, vai ser igual ao valor da função de distribuição no ponto menos o valor da função de distribuição à esquerda do ponto. E nesse caso, se f for descontínua em x. Um bom exercício para verificarem que entenderam é pegar na função de distribuição anteriormente deduzida para x discreto e obter a função de probabilidade inicial. E verão que dá exatamente a mesma coisa. No caso da variável aleatória ser contínua, como é que eu calculei a função de distribuição? Calculei-a integrando a função de densidade. Para determinar a função de densidade à custa da função de distribuição, vamos diferenciar. Isto é, a função de densidade de probabilidade vai ser igual à derivada da função de distribuição no ponto x. E, novamente, é um bom exercício refazer o exercício anterior para a variável aleatória contínua. Isto é, se vocês pegarem no valor da função de distribuição para x contínua, que vimos anteriormente, determinar a função densidade-probabilidade. Novamente, dadas as propriedades e a própria definição de função de distribuição, podemos dizer o seguinte: se eu quiser calcular a probabilidade de uma variável aleatória x estar entre A e B, e atenção às desigualdades estritas e latas, isto vai ser igual ao valor da função de distribuição no ponto B menos o valor da função de distribuição no ponto A. Seja x variável aleatória discreta ou contínua. Claro que, no caso dela ser contínua, esta probabilidade vai ser igual independentemente onde eu coloco os sinais de igual. Isto é igual a isto, é igual a ambas no sentido lato. Seja qual for o tipo de intervalo que nós coloquemos aqui, vai ser igual ao valor da função de distribuição no ponto B menos o valor da função de distribuição no ponto A. Já no caso discreto, é preciso ter mais cuidado, porque, no caso discreto, as probabilidades são relevantes no caso de eu ter o igual ou não. Isto é, se eu quiser calcular a probabilidade do x
estar entre A e B, mas agora incluindo o A e incluindo o B, isto é igual ao valor da função de distribuição no ponto B, menos o valor da função de distribuição do ponto A, mais a probabilidade do x igual a A. Porquê? Porque o f de x de B menos o f de x de A é a probabilidade do x estar estritamente maior que A e menor ou igual que B. Se eu quero incluir o A, tenho que incluir a probabilidade. E utilizo este raciocínio para todos. Por exemplo, aqui, isto é o valor da função de distribuição no ponto B, menos o valor da função de distribuição no ponto A, mas se eu deixasse aqui, estaria a incluir o B. E eu não quero calcular a probabilidade do x ser igual a B. Portanto, eu vou ter que retirar. Se eu quiser uma desigualdade deste tipo, pego sempre no caso base, isto é, na diferença das funções da função de distribuição no ponto B e A, só que eu não quero incluir o B, portanto, vou ter que retirar a probabilidade de x igual a B, mas quero incluir o A.